E aí pessoal, beleza? Tudo bem? Professor Thiago Pagliari aqui. Hoje, uma dica importante e muito legal no SketchUp. Vamos acompanhar comigo aqui, certo? Hoje nós vamos aprender a trabalhar, a selecionar e a movimentar as texturas dentro do meu modelo. Vamos acompanhar comigo aqui? Vamos lá? A gente tem aqui então um arquivo zerado, tá? Estou utilizando o SketchUp Pro 2019, a minha versão está em inglês, tá, pessoal? E nós vamos fazer aqui um trabalho de editar essa textura no padrão do SketchUp, tá certo? Então, eu vou criar uma face qualquer aqui e nós vamos aplicar um material aqui nessa face, tá? Vamos tirar o fade aqui, que ele só atrapalha um pouquinho a gente, né? Então, vamos lá. Vamos aplicar uma textura diferente de cores, tá? Uma textura com imagem mesmo. Os padrões mais novos do Sketch estão apresentando cada vez texturas melhores e interessantes, tá? Então vamos pegar uma legal aqui. Talvez essa tile, que é o piso cerâmico, seja interessante para a gente trabalhar, seja até mais fácil de visualizar, tá? Vamos lá, vamos pegar esse modelinho aqui, tá legal. Tá certo, ó, tá aplicado aqui o desenho, então a gente chega aqui perto e percebe que a nossa textura ela tá cobrindo todo o espaço da face. Então, para que eu possa editar essa textura, eu tenho duas maneiras, tá? E editar, que eu digo, é mexer no posicionamento dela. A primeira maneira é mexer no seu tamanho, na sua proporção, tá? Isso pode ser feito através aqui da barra, da bandeja padrão mesmo, tá? Então, eu vou clicar aqui no material. Posso até clicar no conta-gotas para escolher o material e ter certeza que está selecionado, em editar, e aqui eu mexo no tamanho dele, tá? A gente está vendo nessa barra aqui, ó, como é importante a gente perceber o tamanho, tá? Desse objeto, certo? Quando eu tenho esse colchetes aqui apontando para esta corrente, significa que as medidas, tanto na horizontal quanto na vertical, elas são proporcionais. Ou seja, se eu modificar essa medida, a de cima modifica automaticamente e vice-versa, tá? Se eu desmarco aqui a minha corrente, ela modifica só uma medida, tá certo? Opa, olha aqui, já fiz cagada. Bom, tá? Eu modifico só um lado, tá? Certo? Dependendo da textura, até que fica interessante. A grande parte das texturas é interessante a gente não mexer aqui nessa questão de proporcionalidade, tá? Então, como é que eu faço isso, tá? Eu vou voltar aqui para a gente pegar os parâmetros originais da nossa textura, tá? E vamos lá. Então, voltando aqui no original, a gente tem essa situação. É interessante a gente aprender a outra maneira. Como é que é essa outra maneira, tá? Com a minha face selecionada, é interessante só com a face selecionada, só funciona com ela selecionada. Clique com o botão direito e tem que aparecer a opção textura, tá? Se não aparecer essa opção textura, é porque tem mais objetos selecionados. Eu dei 2 cliques aqui na face, e quando eu dou 2 cliques, ele seleciona todos os objetos encostados nessa face. Então, ó, não aparece a opção textura, tá? Só vai aparecer quando tiver a face selecionada. E eu clico em Position, ou posição, tá? Vão aparecer esses símbolos, tá? Vamos dar uma olhadinha o que são esses símbolos, ó. Então, eu tenho o símbolo vermelho, tá? Esse símbolo vermelho é de posição, tá? Então eu modifico a posição no meu modelo. Aqui é interessante porque a gente pode posicionar, por exemplo, o local correto que eu quero que comece a minha textura, né? Para ela não ficar de qualquer jeito, tá? Ó, eu posso deixar demarcado aqui no canto, por exemplo, mas vai ficar quebrado. Então eu ponho mais ou menos aqui e pronto, a textura está bem posicionada, tá? Já modifiquei o aspecto da minha textura na questão de posição.
tá? Eu venho aqui de novo em posição, e eu tenho aqui a escala e rotação, tá? O verdinho, o pinzinho verdinho é escala e rotação. Eu posso rotacionar, olha só, tá? E eu posso aumentar essa minha textura, tá? Percebam que ele fica sempre com um pontinho marcado, o ponto original, tá? Então eu posso experimentar aqui, se eu não gostar, né, eu volto para o ponto original, certo? Se eu soltar o mouse, eu perco esse ponto original. Então é interessante prestar muita atenção e posicionar na maneira correta antes de soltar o mouse. Legal? E depois a gente tem os pins azuis e amarelos, que eles servem para distorcer a imagem, tá? Então, o azul ele vai distorcer horizontalmente essa imagem, tá? Então vai ficar distorcida, tá? Ó. E o amarelo vai distorcer verticalmente, como se eu estivesse dando um senso de profundidade no meu objeto, na minha textura, tá? Então, olha só, interessante, tá? Essa maneira facilita muito a paginação do piso, tá? E principalmente a escala também de uma maneira mais grosseira, de uma maneira mais visual, tá? A maneira interessante de mexer com o tamanho da minha textura é sempre pelo editar aqui da aba de materiais. Por isso é importante procurar texturas realistas, texturas que a gente encontra no mercado, né? Revestimentos reais, né? Tecidos reais, papéis de parede, enfim. Eu tenho domínio dessa informação, eu tenho tamanho e eu posso editar aqui e colocar da maneira que eu quero, tá? Esse é um conteúdo que fica para o nosso curso completo Sketch do Zero. Fiquem atentos, logo mais a gente lança, tá? Acompanhe as nossas redes, fiquem atentos aí ao canal. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilha, deixa um comentário se você gostou, se não gostou, alguma indicação para a gente para os próximos vídeos, tá certo? Um abraço e até mais.